Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais o Iberc Lives. Esse é o Iberc Lives de número 53. E hoje nós vamos receber o professor Sérgio Negri, que vai tratar sobre o tema da personalidade, responsabilidade e classificação dos riscos da inteligência artificial. Eu vou só aguardar um minutinho enquanto o Instagram comunica aos nossos seguidores o início da nossa live. Vi que o professor Sérgio Negri já entrou aqui e já convido ele para que a gente possa começar o nosso bate-papo sobre esse assunto tão interessante, tão vibrante. Então já vou aqui convidar o professor Sérgio para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Bom, como vocês sabem, o Iberc Lives faz parte de um conjunto de ações. Professor Sérgio? Oi, Vitor, tudo bem? Tudo Bom ótimo. dia, Bom dia, tá me ouvindo bem? tudo ótimo. Que bom. Bom, Sérgio, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. A gente fica muito contente aqui do Iberc, né? A gente já está indo aí para o terceiro ano em que esse Iberc Lives, na verdade, né, é uma forma da gente popularizar, né, propagar o conhecimento, o estudo acerca do tema da responsabilidade civil. Então é sempre uma honra contar com professores tão gabaritados como você. O Sérgio eu já conheço de longa data, tá, gente? Então, assim, eu já admiro e já conheço o Sérgio há bastante tempo. Então, vai ser uma conversa, para mim, bastante proveitosa, né? E uma maneira também da gente matar um pouco a saudade, já que nos últimos anos a gente tem se visto pouco, né? Por causa da pandemia. Bom, Sérgio, eu vou te apresentar, né? Porque faz parte aqui, a gente tem um grupo muito heterogêneo, né? De seguidores. Então, para quem não sabe, o Sérgio Negri, ele é mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Daí a nossa ligação. E é professor adjunto de Direito Civil do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sérgio, mais uma vez agradeço meu nome, em nome do IBERC, né? Do nosso querido presidente Nelson Rosenwald. E começo com uma pergunta um pouquinho fora do tema que a gente vai tratar, Sérgio. Nos últimos anos, você sempre pesquisou personalidade, né? Eu fui no seu Lattes até rever um pouco, né? Pelo menos do seu mestrado, personalidade sempre foi um tema que te encantou, né? Te apaixonou de alguma maneira. Mas nos últimos anos você tem se voltado muito para questões relativas à tecnologia, né? Inovação, tecnologia, inteligência artificial, robótica. Sérgio, além de pesquisador, você gosta muito de tecnologia na sua vida, vamos dizer assim, né, privada. Você é um cara que curte muito tecnologia, que está sempre por dentro das novidades. Como que é o Sérgio, pessoa física, e a relação com a tecnologia? Bom dia, Vitor, você me ouve? Sim, muito bem. Então, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Uma satisfação, né? Sempre participar dos eventos do IBERC e hoje ainda mais encontrá-lo, revê-lo, né? Você que é um grande amigo da UERJ, né? O professor Tepedino sempre fala que a gente, em qualquer lugar que se encontra, né? Os alunos da UERJ, então a gente tem esses laços, né? Que não são laços artificiais, né? São laços afetivos concretos, né, Vitor? Eu agradeço a sua pergunta, Vitor, né, e reforçando também o agradecimento aos colegas do IBERC, né, para a gente estar podendo conversar aqui, né, que estão acompanhando, e o professor Nelson Rosenwald também, né, que é o grande incentivador, né, desses eventos. Vitor, essa sua pergunta é muito interessante, né? Eu tenho um interesse pela tecnologia, a tecnologia está na minha vida, mas talvez o que me aproximou dos debates de personalidade eletrônica, proteção de dados, seja o meu interesse pela dogmática do direito privado, né? Muitas vezes uma teoria geral do direito privado, e a gente percebe em alguns momentos que falta essa dogmática em alguns debates envolvendo direito e tecnologia. E esse é um caso, eu acho, né, o tema do que a gente vai conversar. Quando a gente pretende falar sobre uma personalidade eletrônica, muita coisa já foi feita antes, né? Então, como você destacou muito bem, eu te agradeço aí, né, por falar um pouco da minha trajetória. Eu lembro, no início da graduação, o primeiro grupo que eu participei, né,
com o professor Denis, com a professora Simone, era um grupo de pesquisa em direito civil e que estudava propriamente esse processo de atribuição de personalidade jurídica para entes não humanos. Eu, desde o início, cada um tinha suas áreas de pesquisa. Eu acabei encontrando na pessoa jurídica, né, eu acho um debate interessante, porque a pessoa jurídica ela te ajuda a compreender esse processo de atribuição de personalidade para entes não humanos. Então, na verdade, o que me leva para me aproximar da tecnologia é a curiosidade, principalmente em relação à dogmática do direito, né? Assim como aconteceu talvez com a pandetística, né, em razão da Revolução Industrial lá atrás, a gente está vivendo um momento interessante também para rever essas categorias tradicionais. Não para pegar o velho e jogar no novo, mas para também ajudar mostrando que velhos problemas podem se repetir. Então, embora eu tenha um interesse pela tecnologia, o que me leva a esses temas é exatamente o impacto nessas categorias. E isso me deixa muito feliz estar participando de uma live em uma associação que envolve responsabilidade civil também e a dogmática do direito civil. Sérgio, você tem um artigo publicado na Pensar, que é um artigo recente, que o título principal é Robôs como Pessoas. E aí eu vou começar um pouco a nossa fala hoje exatamente a partir dessa sua afirmação logo no título do seu artigo, né? Ou seja, ao longo dos últimos anos, como eu até já recordei agora, a questão da personalidade sempre foi um tema, né, que você se debruçou no mestrado, no doutorado, mas agora você tem se dedicado um pouco ao estudo da atribuição da personalidade jurídica aos sistemas de inteligência artificial. Esse tema, como todos nós sabemos, tem ganhado aí bastante terreno, principalmente por causa das discussões mais recentes relativas ao projeto de lei, né, e as audiências públicas que nós tivemos, né, a própria comissão que foi instituída no Senado. Ou seja, é uma agenda de pesquisa muito vibrante, é uma agenda de pesquisa realmente que tem angariado aí a atenção de excepcionais doutrinadores, inclusive com a participação aqui de muitos associados do próprio IBERC, né, no que tange ao tema da responsabilidade civil, mas também em outras temáticas. Bom, dentro dessa linha, eu queria ouvi-lo um pouquinho a respeito do contexto atual do debate sobre a atribuição de personalidade jurídica aos sistemas de inteligência artificial. Né, também, obviamente, tangenciando a questão da robótica, a gente sabe que são temas distintos, mas que se entrelaçam cada vez mais, né, que encontram pontos de interseção cada vez maior nos últimos anos, né, com vários, aspas, robôs cada vez mais, né, tendo sistemas de inteligência artificial por trás, né, na sua própria composição. E como que a gente consegue relacionar esse debate da atribuição da personalidade jurídica aos sistemas de inteligência artificial às iniciativas para a regulação dessa matéria? Ou seja, qual que é o estado da arte hoje, Sérgio? Excelente pergunta, né, Vitor? Eu acho que para a gente começar, né, para não perder a informalidade, a gente pode falar de uma novela. Eu acho que todo mundo acompanhou os capítulos, até mais do que talvez Pantanal, né, que foi a novela envolvendo o engenheiro da Google, né, numa suposta conversa aí com sistemas de inteligência artificial. Então você tinha nessa conversa ali uma demonstração de sentimentos, talvez emoções, não é? E todo mundo foi acompanhando. A cada semana a gente tinha um novo capítulo. Eu até esperei, né, um final feliz, não sei, um casamento, né, talvez filhos, mas o final não foi tão feliz assim, né? Porque ele acabou sendo demitido por revelar informações ali sigilosas. Eu acho que esse caso, que a maioria aqui acompanhou, ele nos ajuda a compreender a personalidade eletrônica. E aí, né, Vitor, você falou muito bem, vários pesquisadores do IBERC desenvolvem essa temática. Eu não vou citar todos, porque senão a gente ficaria a live inteira falando deles, mas são trabalhos fantásticos que eu conheço e dialogo. Mas voltando no caso, né, da Google, a questão que eu queria colocar para vocês aqui é a seguinte, em cima do que você me perguntou. Essa corrida pela determinação de uma consciência em sistemas de inteligência artificial, de ciência, ela é decisiva para o debate da personalidade eletrônica? Eu percebo uma certa confusão nesse processo, e talvez a minha participação nessa live possa ajudá-los a separar um pouco essa temática. Então, a minha resposta é não.
Tá? A personalidade eletrônica, ela não depende de uma suposta determinação de uma consciência, né, de uma senciência, de qualidades humanas. E só para não perder o caso, né, talvez esse caso, se ele aconteceu realmente, ele revela uma característica humana importante desse debate. Mas é uma característica humana que se refere à projeção de valores humanos em artefatos, em sistemas artificiais. Então, no lugar aí de pensar, né, o sistema como se fosse uma pessoa, o que a gente pode ter nesse caso é mais um capítulo de uma situação de antropomorfismo que é importante para esse debate também. Mas por que eu falei que a personalidade eletrônica não depende dessa confirmação, que não acontece nesse caso, de uma consciência ou qualidades humanas? Isso decorre porque hoje, né, você perguntou do estado da arte, o debate da personalidade eletrônica, ele assume um caráter pragmático. Ele assume um caráter, e aí meus estudos sobre pessoa jurídica, personificação, me ajuda a ter uma lente para enfrentar esse debate, né? O que seria essa linha pragmática? E todos aqui que estudaram direito sabem muito bem disso, né? A atribuição de personalidade jurídica não é feita apenas para o ser humano. O direito ele confere personalidade jurídica também para associações, sociedades, fundações. Então, no lugar da gente pensar muitas vezes em robôs como pessoas, a gente poderia pensar robôs como pessoas jurídicas. E essa linha pragmática indica esse caminho. O que eu quero falar com isso, né, Vitor? Quem defende a personalidade eletrônica de um sistema de inteligência artificial não defende necessariamente a extensão de direitos humanos para esses sistemas. Eu poderia, traçando um paralelo com uma sociedade personificada, trabalhar com o caráter instrumental da personalidade, na criação de um centro autônomo de relações jurídicas. Esse debate, ele aparece, como você falou muito bem, na proposta da União Europeia, na Comissão de Direito Civil e Robótica de 2017. No ano passado, a gente teve uma nova proposta, ela se afastou da personalidade eletrônica, ela tem um modelo que eu acho que ele vai pautar o debate da regulação da IA, que é o modelo de risquificação, que você vai modular o conteúdo das normas de acordo com a gradação dos riscos, né? E o desafio aqui é a gente determinar quais seriam os riscos inaceitáveis. Isso significa que o debate da personalidade eletrônica desapareceu? Não. Ele continua, né, forte, ele é um tópico que eu acho que é essencial, como você destacou bem, para estudos de direito civil e pesquisas nessa área também. Tá? Mas, Sérgio, acho que talvez até para esclarecer um pouquinho os seguidores, assim, né, para a gente continuar o nosso debate. Essa personalidade eletrônica, portanto, né, que você diz que em alguns momentos tem pontos de contato, principalmente no que tange aos aspectos instrumentais com a personalidade jurídica da pessoa jurídica, né, não com a personalidade jurídica, né, das pessoas físicas, né, que vem sendo até mesmo uma proposta de criação, que muito se debateu a partir da resolução do Parlamento Europeu, né, Eu não estou te ouvindo. Voltou. Eu não ouvi seu final só. Não. Mas até essa proposta de criação, né, dessa personalidade jurídica eletrônica, vamos assim dizer, né, que veio muito a reboque daquelas discussões a partir da resolução do Parlamento Europeu. A frase que eu comecei, né, que para mim é uma frase muito, muito emblemática, que a partir daí você consegue fazer diversas análises. Né, robôs como pessoas, né? Até que ponto, em que medida se é possível atribuir essa personalidade jurídica eletrônica, né? Ou seja, qual seria a função de se atribuir personalidade jurídica eletrônica aos robôs, né? Com base em sistemas de IA ou não? Segundo, por que isso seria útil, né? E terceiro, até que ponto isso modifica de fato, né, a dogmática, né, tradicional do direito civil, assim, né? Quais são os principais obstáculos que nós precisamos superar dentro da dogmática
para que dentro dessa nova gramática do direito a gente consiga atribuir essa personalidade jurídica, aspas, eletrônica? Excelente pergunta, né, Vitor? Assim, primeira questão é, como eu destaquei para você, que o que a gente está discutindo aqui é a criação de um centro autônomo de relações jurídicas. No caso específico do parlamento, havia um equívoco, porque a intenção ali era propriamente garantir um patrimônio para eventuais ações de responsabilidade. E a gente sabe no direito que a personalidade jurídica não tem o monopólio da separação patrimonial e da própria limitação da responsabilidade. Então, esse já foi um primeiro equívoco, né? Você pensa em segregar um patrimônio para garantir eventuais ações de responsabilidade. Mas tem uma coisa que você também colocou que é importante, né? O direito também, ele trabalha com semelhanças de família, com metáforas, com analogias. O fato de você reconhecer uma personalidade instrumental impacta também no nosso próprio conceito de pessoa humana, de pessoa natural. Então, a nossa antropologia também é construída a partir desses marcadores jurídicos. Do ponto de vista técnico, não é? Você teria esses elementos. A criação de um patrimônio para garantir essa responsabilidade. O que me preocupa muito é que esse discurso, principalmente na resolução, ele estava associado muito a um outro discurso, né? Só aqui abrindo um parênteses. Existe a IA enquanto campo, existe o sistema de inteligência artificial e existe o discurso sobre a inteligência artificial. E nesse discurso a gente se depara muito com a ideia de robôs fora do controle. Eu não tenho como garantir que um programador estabeleça todos aqueles comportamentos. Então eu preciso responsabilizar aquele centro, então eu vou criar uma pessoa jurídica. Esse discurso de robôs fora do controle, ele é perigoso, porque você acaba naturalizando uma ideia que faz parte do discurso da IA, de que não seria possível responsabilizar engenheiros, programadores e organizações. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em naturalizar essa resposta como a única resposta correta. Mas, em resumo, né, Vitor, para a gente organizar o debate, é possível, tá? O direito atribui personalidades jurídicas a entes não humanos, mas talvez a questão interessante aqui é recomendável? Quais são as vantagens e desvantagens nesse processo? Eu acho que, além de naturalizar a ideia de robôs fora do controle, sempre me preocupou o unitarismo do sujeito abstrato. E isso já foi criticado na própria pessoa jurídica e na desconsideração, né? Eu posso equiparar problemas causados por drones com problemas suscitados pelos robôs sociais, colocados em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade? A inteligência artificial no anti-spam, os problemas ali, são diferentes de problemas gerados pela utilização de sistemas de inteligência artificial no transporte, na medicina, né, como a Rafaela pesquisa muito bem aí, já falou nos eventos do IBERC. Então, assim, é importante organizar esse debate e enfrentar, talvez, essas vantagens e desvantagens. O que eu fico feliz, né, Vitor? Eu não sou propriamente nem a favor nem contra. Eu acho que a gente tem como, dentro do direito, analisar contexto em que essa personalidade jurídica seja reconhecida e tentar também alertar do perigo desse discurso de analogias e metáforas. Um exemplo bem concreto que a gente tem é o próprio dano moral da pessoa jurídica. A extensão de direitos da personalidade à pessoa jurídica, de direitos fundamentais, que é um processo que a gente não controla muito em abstrato, não é? Então, eu acho que tem muita coisa aqui, mas a análise ela acaba sendo mais pragmática mesmo, tá? Sérgio, você já falou um pouquinho no início da sua fala agora sobre a relação, né, da questão da personalidade, do debate acerca da personalidade com o debate a respeito da responsabilidade civil da inteligência artificial, né, que é um tema que vamos dizer assim, dentro do ambiente do IBERC é bastante caro, né? E aí você já formulou uma primeira crítica, que é exatamente, olha, vincular esse debate a uma necessidade de patrimônio para eventualmente, né, indenizar em virtude dos danos causados por sistemas de inteligência artificial, já é um primeiro equívoco, né? Fazer essa vinculação. Mas essa relação entre o debate da personalidade com a responsabilidade civil também encampa outros pontos? Ou seja, é um debate necessariamente vinculado, né? Um debate que a gente deve
necessariamente fazer, né, ainda que seja dentro de uma visão holística, não unificada, obviamente, mas dentro de uma visão um pouco mais conglobante? Ou é um debate que deveria caminhar separadamente? Olha, né, Vitor, eu acho que a gente tem que olhar para a dogmática também, não é? Não para pegar uma categoria, a gente não está falando aqui que é uma nova pessoa jurídica, né? Então, os autores que defendem a personalidade, o professor Günther Teubner, né, da Universidade de Frankfurt, ele defende uma terceira via, né? O próprio Fabiano Menck, o Malheiros, que escreveram uma coluna muito você teria uma capacidade limitada, então você não tem propriamente aquela personalidade jurídica geral. O que eu percebo, né, Vitor, é assim, a gente tem que olhar para a dogmática, tá? Porque já foi feito muito sobre essa relação personalidade e responsabilidade, e a gente tem algumas experiências que podem ser interessantes. No caso da responsabilidade na atividade empresarial, a ideia do sujeito abstrato, ela criou uma lente que acabou atrapalhando muito a resolução de casos concretos. A gramática do direito empresarial foi buscar outros referenciais para analisar a responsabilidade. A ideia de controle, a ideia de direção. E isso por quê? Porque esse excesso de abstração estava dificultando o direito enfrentar problemas reais. E aí uma coisa importante, né, que eu acho que seja o desafio da responsabilidade. Assim como na atividade empresarial eu tenho credores voluntários e involuntários, fortes e fracos, vamos pensar no dano ambiental, não é? Essas pessoas, os atingidos pela mineração, não podem internalizar aquele risco. É totalmente diferente de um banco que contrata, que tem garantias para enfrentar esse tipo de problema. Então, eu acho que a gente tem que pensar também, né, aí deixando uma provocação para os colegas, em modelos diferenciados de responsabilidade, mais sensível a essas pessoas que são atingidas, no caso, pela atividade empresarial e, no nosso caso específico, pela tecnologia. E lembrando sempre, né, Vitor, não estamos todos no mesmo barco. Eu sei que o discurso de proteção de dados parece, né, estamos todos preocupados com nossos dados, mas os impactos da tecnologia não são lineares. E grupos historicamente marcados por vulnerabilidade política serão mais impactados do que outros grupos. Então, eu acho que isso talvez fique como algo que a responsabilidade civil não possa descurar ou esquecer, não é? Levar em conta também esse impacto diferenciado. E aí, Vitor, a própria risquificação, que se afasta do modelo do sujeito abstrato, pode repetir velhos equívocos, não é? Analisar o risco como algo linear, como se todas as pessoas fossem afetadas da mesma forma, e a gente percebe o debate do reconhecimento facial no Brasil. A gente percebe como que determinados grupos têm defendido normas mais substanciais do que simples procedimentos, né? É uma discriminação fisionômica, né, que deixa muito claro como, de fato, até esses sistemas já são, na verdade, né, forjados para discriminar, né? Então, acaba acentuando muito esse aspecto. Sérgio, entrando mesmo agora na questão aí, vamos dizer assim, né, de um futuro admirável mundo novo, mas não tão futuro distante assim, um futuro mais próximo, né? Essa ideia distante que nós tínhamos, né, quase que dos Jetsons, né? Muita gente aqui que deve estar assistindo a gente não sabe o que são Jetsons, mas costumo falar para os meus alunos que era um desenho futurista, mas que parecia ser um futuro muito distante, que talvez não seja mais tão distante assim, né? Pelo menos não para a nossa geração. Então, assim, primeiro, o que a gente pode esperar dos robôs nos lares das pessoas, né? Como que isso vai impactar o nosso cotidiano mesmo, né? Porque a gente não precisa ter essa visão futurista, né? Mas desde internet das coisas, passando por sistemas de IA, já estão impactando, né, a nossa vida de alguma maneira, e nosso dia a dia. E quais são os principais impactos dessa robotização do nosso cotidiano, vamos assim dizer, para o direito e para a responsabilidade civil? Excelente pergunta, né, Vitor? Eu acho que, primeiro, a gente não pode achar que a robótica é propriamente algo novo, não é? Aqui na universidade, eu faço pesquisas com os professores da engenharia também. A robótica está presente nas matérias, nos projetos de pesquisa. O que a gente tem novo? Talvez a novidade esteja nos valores, né, e não propriamente na tecnologia.
Uma ideia que a gente tinha nessa robótica, na mecânica, na indústria era: robôs devem ser separados, né, das pessoas. Então essa era uma ideia. Então o braço robótico, a robótica na indústria trabalhava muito com esse princípio, até numa questão de precaução para evitar dano. Nos últimos anos, a gente tem uma mudança desse discurso, que é você pensar em robôs que vão compartilhar o mesmo ambiente que seres humanos. Então a gente pensa assim, em robôs sociais, que são feitos, né? E aí é muito interessante para a gente não ficar falando de algo tão esotérico, né? Todo mundo se lembra aqui da Sofia, um robô humanoide, né, que há pouco tempo aí, né, as pessoas ficaram espantadas com as entrevistas da Sofia, mas a própria ideia de inteligência, ela não está muito presente ali. Ela segue um algoritmo simples, as respostas são creditadas a um texto previamente elaborado, mas o que causou talvez um espanto ali, que levou até, né, uma propaganda da Sofia receber uma cidadania na Arábia Saudita, né, de uma forma totalmente contraditória. É essas pistas sociais, né? Então esses robôs, eles são criados para reforçar esses laços com humanos. E aí a gente volta no problema que eu falei inicialmente, que tem relação com o caso da Google, que é o antropomorfismo. Se tem uma coisa que os humanos são famosos, eles são famosos em projetar valores humanos em artefatos. E aqui o antropomorfismo, ele está na própria forma, não é? Então os robôs, eles vão acabar repetindo formas humanas. E como você falou bem, né, Vitor, não é a máquina que discrimina. Os sistemas de inteligência artificial, e aí é importante a gente reconhecer a dimensão política desses sistemas, desses artefatos, eles surgem de uma sociedade que é marcada por estereótipos, preconceitos, riscos estruturais. Só a gente pensar no caso do Brasil, né? E isso vai ser projetado tanto nos sistemas como na forma. E aí a gente já começa a ter alguns problemas, né? Formas misóginas que vão acabar reproduzindo estereótipos e preconceitos presentes na sociedade. A gente tem um outro problema que eu acho que é muito interessante, né? Um livro que eu recomendo sempre, né? Do professor Franco Pasquale, quando ele analisa as novas leis da robótica. Aqui vem uma questão importante, né? Uma coisa é defender humanizar a tecnologia, não é? Eu quero que o robô tenha traços antropomórficos para facilitar esse contato, que não é fácil. Outra coisa é falsificar qualidades humanas. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho o direito de saber que eu estou conversando com uma máquina? Essa ilusão que vai estar presente no contato de robôs sociais com crianças, que já existem protótipos sendo testados, já há até certificação para robôs com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com Alzheimer. Vamos levantar uma questão aqui ética e jurídica, né? Você criar a ilusão de um contato humano é algo defensável? Você falsificar qualidades humanas é algo legítimo? Então, esse enfrentamento talvez seja um enfrentamento que a gente vai ter que realizar nos próximos anos, né? E isso não está só nos robôs. Você liga hoje, né, num atendimento desse, você percebe o sistema de inteligência artificial simulando interações. Então, ele fala: oi, Vitor, é você? Ah, não ouvi. Então, a pessoa ela acredita muitas vezes que ela está conversando não com uma máquina, né? Então, resumindo, é importante lembrar dessa dimensão política dos artefatos, né? Eles saem de uma sociedade com preconceitos, estereótipos que são projetados nessas máquinas, e também a gente discutir questões substanciais, não é? É razoável a gente defender uma interação a partir dessa falsificação de qualidades humanas? E outros problemas também, né, Vitor? Infantilização dessas pessoas, mas esse debate ele já está colocado. Os robôs não entraram propriamente na nossa casa, né? A gente também não pode exagerar aqui, porque ninguém vai ter a Sofia em casa aí, né, para ajuda em algo. Você não vai comprar isso no shopping. Mas existem investimentos nisso, né? Existe uma campanha e todo o marketing para que isso aconteça, como você colocou bem, principalmente nesse contexto de internet das coisas, né, e com as outras transformações aí que a gente está acompanhando. Sérgio, enquanto você falava, eu lembrei de alguns casos, eu particularmente, né, que pesquiso muito em relação a pessoas com deficiência e pessoas idosas, né, nos últimos anos tenho me dedicado um pouco a isso.
E muito se fala em robôs sociais exatamente para os cuidados com idosos solitários, né, em situação de hipervulnerabilidade. Né? Nova York mesmo distribuiu, acho que tem pouquíssimos meses, né, mais de 800 robôs para fazer companhias a pessoas idosas. Na França, né, o robô Zora também fez muito sucesso, né, que era para cuidados vitais com a população que ficava cada vez mais idosa. No campo das pessoas com deficiência, há um manancial gigantesco, né, na utilidade desses robôs ou de sistemas de inteligência artificial para permitir acessibilidade, né? Então, assim, uma série que vão desde aplicativos até outras questões, mas algumas questões que ficam um pouco mais, vamos dizer assim, sensíveis, né? Todas essas questões são sensíveis, mas que a gente poderia falar até mesmo na utilização de sistemas de inteligência artificial para você falar com entes que já faleceram, né? Então, assim, né, já há notícias hoje, inclusive, para que você possa manter aí contato com pessoas já falecidas. Aí, o grande ponto, acho que dentro dessa discussão que você falou, e eu queria puxar esse gancho, né? Que é falsear, né, sensações humanas. Minha pergunta para você, ou na verdade minha provocação, vamos assim dizer, muito tem se falado nos últimos tempos para a utilização desses robôs sociais e outras formas de tecnologia para pessoas vulneráveis, que são pessoas que, em regra, têm uma maior dificuldade para saber se de fato estão interagindo com o robô, com o sistema de inteligência artificial, do que as outras pessoas, né? Se for pensar, por exemplo, pessoas idosas com Alzheimer, né? Nem sempre vai saber de fato com quem está interagindo ali. Dentro dessa lógica, você acha que a utilização, e está começando mais por esse grupo, né? É uma utilização que o direito deve admitir, ou seja, o direito deve tolerar para grupos vulneráveis a utilização de robôs sociais e outros artefatos tecnológicos? Né? Uma pergunta complexa, né? Eu não posso dar uma resposta simples. Mas a sua pergunta, Vitor, ela é muito interessante. Nesse artigo que você comentou, eu tinha até um capítulo ali que era tecnologia e vulnerabilidade, né? A robótica assistiva, ela não é uma novidade, né? Então você comentou a situação envolvendo pessoas com deficiência, você já tem essa ideia. Talvez a novidade que você tem essa associação da robótica assistiva com robôs sociais seja esse antropomorfismo como elemento para criar uma maior interação. Eu não tenho dúvida, Vitor, que a principal entrada do robôs nos nossos lares vai ser pelo cuidado, né? Pela essa relação de cuidado, a gente percebe investimentos, já se fala de certificações desses robôs, e eu acho que aí a gente tem que melhorar o ambiente até para que isso possa acontecer. E esse debate, ele tem que ser um debate que ele vá além de questões procedimentais, né, Vitor? Então, essa pergunta que eu coloquei para vocês, não é? É uma pergunta ética e jurídica, né? É razoável, é legítimo você defender uma interação a partir de um artefato que venha falsificar qualidades humanas? Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Uma outra questão também, que aí envolve, né, outras questões que a gente já vem debatendo em proteção de dados, na regulação da inteligência artificial, quais seriam os direitos que eu preciso para que eu tenha esse ambiente, né? Se você pensar o debate ali do direito à explicação, a Isabela da PUC fez uma excelente tese agora, né? Uma explicação, não é aquela explicação individual, mas uma explicação qualificada, não é? Auditorias, uma certificação com a participação das pessoas também envolvidas, movimentos sociais nesses debates, né? Você que tem uma agenda importante nessa área, para a gente também ir além do simples procedimento, né? O que pode, o que não pode, onde a gente pode caminhar, e também a presença, né? Isso está sendo debatido muito agora. A professora Maria Regina fez uma excelente tese também sobre a revisão humana. Qual que vai ser o espaço do humano nessa robótica assistiva e social? Né? A gente está discutindo hoje a presença da revisão humana na inteligência artificial. E aí vem aquela questão que eu falei com você, né, Vitor? Do campo da IA, dos sistemas da IA e do discurso da IA. O Heidegger, eu não queria comentar o autor aqui, mas ele tem uma frase famosa, ele foi cancelado, né? Mas essa frase famosa dele ficou: a técnica não é só técnica, né? Então, esse contato, eu gosto muito da ideia de valência social.
no momento em que a gente naturalizar esse contato, que já acontece com assistência de voz, isso vai repercutir nos nossos valores, nas nossas interações e até na nossa concepção de uma personalidade moral. Então, isso tem que ser feito acompanhado de políticas públicas, acompanhado de uma participação efetiva e representativa da sociedade, de movimentos sociais e também com debate no nível de direitos. Eu sei que a concepção de direitos ela é sempre limitada, ninguém acha que a ideia de direitos vai reformular o mundo, né? Mas eu sou Stefano Rodotà Futebol Clube, que ele usa uma expressão da Hannah Arendt que eu acho que é muito importante, que é o direito de ter direitos, né? Então eu acho que a gente tem que, nesse discurso da inteligência artificial, que tenta afastar o humano desse processo, garantir que a gente possa também discutir e estar presente nessa inserção da robótica nesse meio. Mas tem várias questões substanciais aqui que não existem ainda acordo sobre elas. Então, esses enfrentamentos vão acontecer nos próximos meses, né? Não é simplesmente colocar um robô para ficar com idosos, né? Os riscos eu já destaquei para você: infantilização, uma falsa interação, a própria coleta de dados, não é? Como vai ser o sistema? Uma coisa é o computador na sala. Você vai ter um robô que fisicamente ele está incorporado no hardware, que anda pela casa, que vai estar no seu quarto. Então tem muita coisa, eu acho, a ser pensada também numa dimensão de direitos e garantias para a gente dar esse passo aí que já está acontecendo, tá? Sérgio, a gente começou exatamente falando sobre a questão da personalidade eletrônica, né? E você, logo de início, já mencionou que não é novo, ou seja, não é a questão da robótica, dos sistemas de inteligência artificial que colocaram em xeque a dicotomia pessoa jurídica e pessoa natural. Na verdade, essa insuficiência ela já é de longuíssima data, né? A gente que estuda, né, direito civil verifica que, na verdade, não é uma questão que vem agora com esses novos impactos, né? Com essas novas ondas tecnológicas. Mas eu queria, na verdade, te ouvir um pouquinho sobre a relação dessa suposta personalidade eletrônica com o debate de novos atores e sujeitos jurídicos. Como que a gente pode relacionar, embora a gente saiba que esse debate da insuficiência, né, da dicotomia, da divisão entre pessoa jurídica e pessoa física, ela já vem de longa data. Essa é uma pergunta excelente também, né? Tem um contexto, tem uma agenda vibrante de novos sujeitos, né? Se a gente voltar até em 2017, a gente tem o debate da personalidade Rios, em algumas decisões, o debate dos direitos da natureza na Constituição do Equador. E eu vejo muitas vezes, né, aí uma primeira questão que eu acho que é importante. Eu entendo a agenda de novos sujeitos. Então, a primeira questão que eu acho que a gente tem que separar é a seguinte, né? A gente está discutindo aqui a expansão da subjetividade jurídica e não da pessoa humana. Eu tenho essa concepção. E da mesma forma, né, você tem razões diferentes que explicam cada movimento. O debate da personalidade da natureza, dos direitos da natureza, né, envolve o reconhecimento de outras cosmovisões, né? A questão indígena, por exemplo, o debate da Pachamama, envolve a presença de movimentos sociais, né, reivindicando o reconhecimento de outros saberes. No caso da personalidade de robôs, eu não vejo essa atuação de movimentos sociais. Eu só estou tentando separar, existe um debate de expansão, mas a gente tem que tomar cuidado, tanto para elogiar como criticar, colocar todo mundo, né, no mesmo barco. Então você percebe as diferenças, ainda que exista um debate amplo que coloca em crise a dicotomia pessoa natural e pessoa jurídica. Essa dicotomia hoje ela é insuficiente para esse enfrentamento. Desse debate, eu acho que uma questão que é importante para a gente trabalhar é a dificuldade em abstrato a gente controlar esses direitos. Então, essa terceira via da personalidade eletrônica, com uma capacidade limitada, só direitos patrimoniais, essa foi a promessa da pessoa jurídica, né? Eu tenho um ordenamento da pessoa jurídica restrito, determinados direitos, e a gente percebeu que isso não aconteceu na prática. Só para comentar um caso recente, né, Vitor? Em 2015, né, mais ou menos nessa época, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a liberdade religiosa num caso de uma sociedade empresária. Né? E no caso envolvia o quê? A extensão da liberdade religiosa
para que os controladores não precisassem contribuir com um plano de saúde que garantia às funcionárias o acesso, por exemplo, à pílula do dia seguinte. A Suprema Corte trabalhou com a extensão da liberdade religiosa à sociedade empresária. Por quê? Porque a Constituição norte-americana usa o termo pessoa. O termo pessoa foi estendido à sociedade empresária. O que esse caso representa na prática, né? O tribunal acabou, no final, reconhecendo, tutelando os controladores, em detrimento do planejamento da liberdade sexual das próprias funcionárias, né, em estabelecer as suas famílias. Então, a abstração, ela é utilizada, o sujeito abstrato faz parte da nossa gramática, mas muitas vezes o que é metafórico é aplicado no contrato, em concreto, como se fosse literal. Então, essa pergunta inicial, né, Vitor? Robôs como pessoas, o como, ele muitas vezes desaparece em concreto. Eu acho que o que fica dessa experiência é exatamente a dificuldade da gente, em concreto, controlar a extensão desses direitos, né? Então, a experiência desse debate, ela pode ser interessante também para a gente analisar vantagens e desvantagens da personalidade eletrônica. Sérgio, você mencionou, na verdade, quando você fala, né? Eu sou Stefano Rodotà Futebol Clube, né? Acho que muitos de nós, né? E aí me veio algumas questões na cabeça, né? O Rodotà, na verdade, foi um intelectual, né? Mais que o jurista, foi um grande intelectual, né? A República falava que ele era o último intelectual de valor, né? Numa matéria que foi publicada, né? Por ocasião, infelizmente, do seu falecimento. E ele trabalhou muito com essa questão de tecnologia e direito, Rodotà, trazendo um elemento ético, né, se a gente pode assim dizer, né? Então, no livro dele, embora ele, né, estivesse mais vinculado lá atrás às questões ligadas ainda ao início, né, do uso da computação, vamos assim dizer, né, era uma outra, né, lógica de tecnologia, mas ele passou muito a trabalhar nessa questão de direito e tecnologia dentro dessa fronteira, né, que seria do direito e da ética, né? E você mencionou aqui, né, na sua fala, em alguns pontos, falando, olha, isso daqui é uma questão, na verdade, que é política, é ética e é jurídica. Por mais que a gente talvez não dê tanta importância ao aspecto, né, conjugado, mas não cabe tratar somente numa perspectiva jurídica, porque ela é falha. Dentro dessa questão da personalidade eletrônica, Sérgio, dentro dessa questão né, dos sistemas de inteligência artificial, e até para a gente chegar um pouco nessa questão dos riscos, né, que é a parte final agora da nossa fala. Como que o direito, de alguma maneira, agasalha esse elemento ético? Ou, em outras palavras, né, é possível pensar numa regulação completamente desprovida de valores éticos, né, ainda que sejam valores éticos, seja de solidariedade posicional, como o Rodotà falava. Para você, dentro dessa lógica do Rodotà, já que eu sei que você gosta tanto, como que a gente consegue encampar uma regulação, né, sobre a questão dos sistemas de IA e da própria robótica, levando em consideração esses aspectos éticos? Nossa, Vitor, acho que você lembrou muito bem aí, né? A questão do Rodotà, porque não há como falar da dimensão política dos artefatos e da tecnologia sem lembrar do Rodotà. E talvez, né, eu tenho lido muita imprensa italiana sobre isso, ela fala muito da ausência do Rodotà no momento tão importante, né? Eu lembro de uma entrevista do Rodotà, quando ele foi quase presidente na Itália, né, que perguntaram para ele, mas apesar da trajetória política, por que ele achava que ele tinha as qualidades, né, para esse cargo? Ele falou que tratou da política a vida dele inteira, porque ele sempre esteve preocupado com o conceito de pessoa humana, né? E não há nada mais político do que você discutir esse conceito, né? Então, essa ideia eu acho que ajuda muito. Nada melhor do que você ter exemplos, né? Uma atuação firme na defesa da pessoa humana em concreto, não de abstrações, eu acho que isso é muito importante, não é? E de também uma intransigência no que se refere à crítica do que deve ser criticado, não é? Então, a defesa da pessoa humana em concreto sempre acompanhou o trabalho do Rodotà. E aí a gente tem, né, a ética, ela é fundamental, né? Você tem elementos no direito que aproximam um direito de uma dimensão ética, desde a boa-fé objetiva, desde outras questões no próprio conceito de pessoa, mas eu acho que é importante também, a gente fala muito da ética na inteligência artificial, né? Eu acho que chegou o momento de uma política na inteligência artificial.
E política não no sentido rasteiro, né? Mas no sentido substancial. Quais são os acordos necessários? É possível continuar aceitando a perfilização de crianças e adolescentes? Isso não significa uma exploração econômica de crianças? Alguém consegue defender isso do ponto de vista ético? Como que eu vou falar de racismo algoritmo sem analisar a dimensão política desses artefatos? Que eles já condicionam o comportamento, que eles surgem numa sociedade cheia de riscos estruturais. E aí, já conectando com o que você falou, eu acho que o desafio da risquificação é não cair nos velhos problemas do unitarismo que o Rodotà sempre criticou. Eu devo lembrar aqui, né, a gente não pode se esquecer que a tecnologia não tem um impacto linear. Apesar do discurso de proteção de dados, não estamos todos no mesmo barco, né? Então, grupos marcados, né, por uma vulnerabilidade política serão impactados de forma mais decisiva do que outras pessoas. Talvez isso que venha lá do Rodotà possa ser algo que possa ficar para esses desafios, até no que se refere à regulação e essa nova ideia de risquificação. Porque não adianta você separar os riscos olhando para as organizações sem levar em conta esse impacto diferenciado. Um exemplo, né, eu acho que envolve o reconhecimento facial e também a questão da proteção de crianças e adolescentes nesse ambiente, né? Sérgio, a gente tem 10 minutos aí para finalizar a nossa live. E aí o ponto, né, que ficou faltando a gente abordar é exatamente o que você já mencionou aí, da risquificação, né? A Comissão Europeia acabou apresentando uma proposta que se afasta da criação de uma personalidade eletrônica e adotando um modelo baseado nos riscos, né? O que a gente pode esperar dessa nova forma de abordagem? Como que a gente pode, de fato, né, se esse é um bom caminho que a Comissão Europeia encontrou? E quais são os principais desafios para esses novos modelos concentrados na risquificação, ou seja, na classificação dos riscos dos sistemas de inteligência artificial? Eu acho que a risquificação ela veio para ficar. Ela não está presente só na IA. Eu acompanho aqui, eu participo de projetos, né, com a professora Manuela, já participei em direitos humanos em empresa, envolvendo os danos ambientais. A risquificação já faz parte do debate internacional de direitos humanos em empresas. Então, a risquificação ela vai chegar também na questão da tecnologia. Isso vai envolver um debate sobre o unitarismo da própria responsabilidade. Eu acho, Vitor, para ser bem breve, o grande desafio aqui é, primeiro, não é enfrentar esse discurso da inteligência artificial, que muitas vezes naturaliza algumas questões, né, como, por exemplo, afastar o humano desse ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não naturalizar essas ideias. E eu acho, de forma bem objetiva, o grande desafio vai ser a gente chegar em um acordo sobre quais são os riscos inaceitáveis. Eu vejo muito procedimento, protocolo, né? A gente está muito preso, ele é importante, o discurso de compliance é muito importante, mas o desafio talvez seja chegar em acordos efetivos, não é? Crianças e adolescentes, a gente não pode naturalizar esse modelo de negócio ele é novo. Não é porque ele está aí há 20 anos que ele vai ser naturalizado. Então, eu acho que o desafio da risquificação é determinar o que é inaceitável. Porque você vai fazer um relatório de impacto, por exemplo, sem previamente estabelecer o que a gente não vai aceitar. E muitas vezes a gente está caminhando para a risquificação sem realizar esse dever de casa, né? E eu entendo, né? A gente está vivendo um momento muito polarizado, uma sociedade plural, e é muito difícil alcançar esses acordos, mas ele é fundamental dentro de um contexto de risquificação, se a gente quer fazer isso de forma efetiva, para não internalizar riscos que são inaceitáveis, né, Vitor? Então, e a gente falou de vários aqui, né? De vários. Então, eu acho que esse é o grande desafio, tá? Você falou logo no início dessa sua resposta que você falou a risquificação veio para ficar, né? Que realmente parece que é um modelo que, né, que vai, né, ser utilizada aí ao longo dos próximos anos, né? Ou pelo menos dos próximos tempos. Essa classificação dos impactos de risco, né? E aí eu queria te ver um pouquinho agora sobre essa questão. Porque se ao mesmo tempo que a gente adota um modelo de risco, a questão de você previamente já
conhecer, ou pelo menos ter quais são os impactos de determinados riscos, torna-se fundamental para esse modelo. Se nosso modelo acaba ficando, né, vamos dizer assim, frágil, né, se torna um modelo frágil. Como que a gente poderia fortalecer, portanto, a análise desses impactos de risco, ou quais seriam os sujeitos ou entes responsáveis por realizar tais análises? Aí, né, Vitor, a risquificação não é uma fórmula mágica, né? Eu, em direitos humanos em empresas, eu acompanhei muito para a gente não usar só um exemplo de GDPR, evento de direito comparado. Vamos olhar para o Brasil, né? Então, a questão das empresas mineradoras aqui no meu estado, que tem o nome Minas, mas tem Gerais também, que envolve uma comunidade que foi afetada pelas minas, né? A gente percebe que o Estado, ele abriu mão da política sobre o território, não é? Então, a risquificação, ela acabou há 100 anos internalizando riscos que seriam inadmissíveis. Eu vou te dar um exemplo concreto. Barragens de rejeitos. Nem as grandes empresas conseguem cuidar desse risco. Então, a gente tem que evitar esse tipo de problema. E isso só vai ser feito com uma construção política, não é? Com a participação desses movimentos que são afetados pelo reconhecimento facial, com representatividade nesses debates. Esse debate não pode ficar concentrado numa regulação que venha só das organizações e das empresas. É importante a participação, é muito importante que existam normas de autorregulação, mas é importante também a gente caminhar, né, para usar uma palavra da moda, aí, uma accountability, uma prestação de contas que envolva efetivamente todos impactados pela tecnologia, né? E nem sempre isso acontece, mas isso exige muito trabalho e uma construção política para a gente determinar o que é inaceitável. E eu não vou falar aqui, né, sozinho, né, dentro dos meus privilégios, o que é inaceitável. Isso envolve uma capacidade da gente ouvir essas pessoas e que essas pessoas participam também ativamente desses debates, né? Sérgio, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma conversa muito proveitosa, pelo menos para mim, acredito que para todos os nossos seguidores. Então, mais uma vez, agradeço sua participação, por você, na verdade, de maneira tão clara, tão didática, compartilhar seu conhecimento. O Sérgio realmente é um pesquisador nato, né? Eu sempre admirei muito o Sérgio, porque ele tem uma profundidade que ultrapassa, né, a mera dogmática, e ele percorre aí por vários caminhos que realmente são fundamentais hoje para análise de temas, qualquer tema jurídico, mas especialmente esses temas, né, que tem aí uma interface muito grande entre política, ética e direito. Então, Sérgio, foi realmente excelente. Agradeço em meu nome, em nome do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil e do nosso presidente, Nelson Rosenwald. E passo a palavra para você, para que você possa aí concluir eventualmente, né? Agradecer. Vitor, eu agradeço muito, né? O IBERC proporcionou esse nosso encontro aqui, né? A tecnologia, ela faz, só a tecnologia consegue, né, fazer isso nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? E eu queria agradecer muito a sua generosidade, né? Eu também admiro muito as suas pesquisas, né? A gente sempre teve um diálogo aí, eu lembro, quando você entrou no mestrado, eu estava saindo do doutorado, então é sempre uma felicidade reencontrá-lo, né? E a gente possui também, né, orientadores em comum, a professora Heloísa Helena também, que sempre nos guiou aí no direito civil constitucional. Queria agradecer também ao IBERC, ao professor Nelson Rosenwald, a todas as pessoas que no IBERC têm desenvolvido pesquisas nessa área, que eu acho que é um debate que precisa realmente, eu acho, desse tipo de estudos. E para quem está nos assistindo, eu acho que é um momento muito interessante para estudar a dogmática também, né? A dogmática, ela vai controlar a atividade judicial, ela vai criar um caminho, não o dogma ali como algo naturalizado, mas ela é um caminho que permite a gente caminhar com uma certa segurança no que é inseguro e muitas vezes indeterminado, tá, Vitor? Muito obrigado aí, obrigado aos colegas do IBER. Que é sempre o ensinamento da professora Heloísa Helena Barbosa, né? Para que a gente também possa mencioná-la, que ela sempre fala, olha, caminhe por outros saberes, mas não esqueça da dogmática. A dogmática, na verdade, é sempre uma segurança, principalmente para o julgador, né? E a gente fica hoje muito inseguro, principalmente com as decisões judiciais. Então, também é importante esse nosso papel. Sérgio, mais uma vez agradeço. Espero vê-lo em breve, presencialmente, para que a gente possa ter novos encontros.
E já comunico que daqui a 2 semanas a gente vai receber mais uma amiga, Sérgio. Eu vou, na verdade, comandar uma live com a professora Daniele Chaves Teixeira. Então, aguardo todos vocês daqui a 2 semanas, no mesmo horário, na quarta-feira. A Daniele, que também é mais um ponto em comum nosso, né, Sérgio? Mais uma amiga em comum. Fantástico, tá? O Vitor já adiantou cenas do próximo capítulo, imperdível essa. Vou ser o primeiro a entrar aqui para acompanhar o trabalho da professora Daniele em planejamento sucessório, direito sucessório, tá? Exatamente. Então, a gente aguarda vocês, né? Já que o Sérgio tá aí nessa onda totalmente, né, noveleira, né, Sérgio? Até Pantanal foi citado aqui. A gente aguarda vocês no nosso próximo episódio, daqui a 2 semanas, na próxima quarta-feira, dia 17 de agosto, às 11 horas. Sérgio, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Agradeço. Vi aqui vários comentários, Sérgio, te parabenizando. Não consegui falar de todos, vou mencionar somente uma, que é a Joana. Vou aproveitar para mandar um beijo para a Joana, a esposa do Sérgio, que também estava nos acompanhando, tá bom? Então, até a próxima. Tá, a gente se vê no dia 17. Abraço aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.